Oi, gente! Hoje a gente vai praticamente viajar pro Japão, porque eu vou falar sobre o livro Uma Princesa em Tóquio, da Emiko Jin. Meu nome é Julia Calisto e se vocês quiserem ver o que eu achei sobre esse livro, continue aí. Antes, eu já quero pedir a ajudinha de vocês, como eu sempre peço no começo dos vídeos. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve, já deixa seu like e compartilha esse vídeo com os seus amigos, com alguém que possa gostar. Por favor, assiste o vídeo até o final. Lá no finalzinho eu faço a leitura da página 31 do livro, assim vocês podem ter um gostinho a mais da história e também é bem importante pro canal. Se vocês quiserem comprar esse livro ou qualquer outro lá no site da Amazon, por favor, comprem usando o meu link. Você não paga nada, mas a sua compra me ajuda bastante, porque uma comissãozinha vem pra mim. Assim eu posso comprar livros, pagar o Kindle Unlimited, e o que ajuda a trazer mais conteúdo pra vocês. E também me sigam lá nas minhas duas outras redes sociais, tanto o Instagram como o Scooby. O Instagram é página.31 e o Scooby é Julia Ememo. Agora vamos começar com essa resenha. Eu já tinha visto bastante gente falando bem sobre Uma Princesa em Tóquio, mas eu nunca tive interesse assim de ler. Só que um dia meus pais falaram que a gente ia viajar. Parece que não, mas tá tudo conectado. E aí eu fui procurar, gente, um livro assim, leve, calminho, curtinho também, pra eu ler durante a viagem. O meu intuito era tanto começar como terminar durante a viagem, né? Porque eu não estaria o tempo todo ali me divertindo, e quando a gente se aquietasse um pouco, eu teria alguma coisinha pra fazer. E aí me veio à cabeça Uma Princesa em Tóquio, que pelo que eu li ali na sinopse, entrava em todos aqueles quesitos, então eu falei, por que não, né? E eu acertei, gente, porque realmente é um livro bem curtinho, bem rapidinho de se ler. Eu piscava, gente, eu lia 10%, teve um dia que eu li, tipo, 60% em um dia só. Então foi bem fácil de terminar ele na viagem mesmo, foi uma leitura super gostosinha, super prazerosa. Isso porque eu tava terminando um outro livro quando eu fui pra viagem. Eu tava terminando A Marca de Atena, o terceiro livro de Heróis do Olimpo, do Rick Riordan. Faltava acho que umas 60 páginas, aí eu li essas 60 páginas, aí eu comecei Uma Princesa em Tóquio, aí eu terminei Princesa em Tóquio. Então foram 4 dias, pra vocês terem uma ideia, mas foi um período muito bom de leituras pra mim. E também foi ótimo ler um livro mais calmo, né, depois do sofrimento, da dor, do terror, da destruição de A Marca de Atena. Tanto que eu tô enrolando horrores pra ler o próximo. Mas não é o assunto do vídeo, né? Eu descobri que Uma Princesa em Tóquio vai ter uma continuação. Eu não sabia, tipo, não fazia ideia, porque o livro ele termina de uma maneira assim, que você fala, beleza, é um livro único, né? Tem algumas coisas ali que não são explicadas, mas como um livro assim com um final aberto, eu imaginei que seria. Só que não. Realmente a gente vai ter uma continuação, ela vai ser lançada lá fora em maio de 2022. E eu tô muito ansiosa pra ler, né? Apesar de, se você quiser, você pode só ler o primeiro livro, você vai conseguir entender tudo, não vai ficar assim, peças faltando, nada. Mas eu, como uma boa leitora curiosa, né, vou ler sim, e vamos ver o que vai acontecer, né, nessa continuação. Espero que não tenhamos muito sofrimento e que seja levinho, divertido, como foi esse primeiro. Bem, aqui a gente vai conhecer a Izumi, que é uma menina de 17, 18 anos, ela tá ali terminando o ensino médio, e ela vive nos Estados Unidos com a mãe dela. As duas têm traços asiáticos, porque os avós da Izumi, os pais da mãe da Izumi, eram japoneses que migraram para os Estados Unidos um bom tempo atrás. E por isso todo mundo ficava zoando ali a Izumi, todo mundo ficava perguntando, né, se ela era mesmo dos Estados Unidos, e por isso ela nunca se encaixou muito bem ali. Mas lá na escola dela também tinham outras meninas asiáticas que sofriam esse mesmo tipo de bullying, que aí elas acabaram se juntando, formando um grupo assim incrível que vai ser muito legal de ser acompanhado no decorrer da história. A Izumi e a mãe dela vivem juntas, só as duas. A Izumi nunca conheceu o pai e ela não gosta muito de perguntar, porque a mãe não gosta de comentar sobre isso. Mas apesar disso, as duas têm uma relação muito boa, elas são bem parceiras, assim, é bem legal de ver elas no decorrer do livro. Mas um dia a Izumi está lá, né, com a sua amiga, a Nora, lá na casa dela, e acontece que elas encontram um livro da mãe da Izumi. E nesse livro tinha uma dedicatória, um poema ali escrito por um tal de Makoto. Aí a amiga da Izumi já ficou, não, vamos pesquisar, vamos descobrir quem que é esse cara que pode ser seu pai. Elas pesquisaram e numa pesquisa não muito demorada, elas viram que realmente aquele cara era o pai da Izumi. Mas essa não é a informação mais chocante aqui sobre ele. Esse tal de Makoto não era só um Makoto qualquer. Ele é o príncipe herdeiro do Japão. Então um dia ele chegaria ali a ser imperador. E aí elas ficaram em choque, né? Pensando, meu Deus, isso quer dizer que a Izumi era uma princesa também.
Aí elas começaram a conversar, né, e a Izumi criou coragem pra falar com a mãe dela, e a mãe dela disse que sim, realmente era verdade, mas ela não queria essa vida da realeza, então eles acabaram se separando. Só que aí a Izumi fala, não, eu quero contatar ele, porque pelo que a mãe dela tinha falado, ela nem contou que tinha uma filha. E aí ela foi lá, falou, olha, eu acho que eu sou sua filha, não sei o quê, né, contando ali toda a história, e por 2 semanas não teve resposta nenhuma. Tipo, ela ficou lá, pensando, nossa, meu pai tá me ignorando, né, ou simplesmente não viu. Só que depois dessas 2 semanas começaram a sair notícias e fofocas e jornais falando da filha perdida do príncipe herdeiro, da borboleta perdida, da filha ilegítima, blá blá blá. Saiu um monte de fofoca sobre a Izumi. E aí o pai dela convidou ela pra ir conhecer lá o Palácio Imperial. E ela falou, por que não, né? Vamos lá, vamos passar um tempinho lá. Então ela foi lá para esse Palácio Imperial conhecer a sua família, né? Uma família que ela nunca pensava, nunca nem cogitou em ter. Foi conhecer lá os funcionários do castelo, foi conhecer também o Japão ali, enfim. E a gente vai ver a jornada da Izumi a partir daí. Em um lugar onde ela achou que se encaixaria tão bem, né? Por ser fisicamente parecida, não vai ser tão simples assim. Como eu disse pra vocês, gente, esse é um livro super leve, super fácil de ler. Sabe quando você tá naquele período de ressaca literária, que você não quer ler nada? Esse livro pode ser a sua salvação, pode te tirar desse momento. Ou se você, por algum acaso, quer começar no mundo da leitura, por alguma coisa mais fácil, esse também é um livro muito bom. Mas em contrapartida, a gente também tem algumas reflexões bem interessantes sobre, por exemplo, uma delas é a vida ali na realeza. Que, tipo, nos filmes da Disney, né? Tudo parece assim, chega lá no castelo, não sei o que, e vive feliz pra sempre, é isso. Mas aqui não, aqui a autora vai mostrar um pouco mais pra gente que pode não ser tão fácil assim, que tem um monte de coisa que a Izumi pode fazer, que ela não pode fazer, tem gente chata, gente insuportável, que vai armar pra cima dela, pra ela se prejudicar. Tem uma cultura completamente diferente que ela vai ter que conhecer, uma coisa ali que ela vai ter que aprender. Então a gente vai ver, né, como pode ser tudo isso? Será que a Izumi vai conseguir passar pelos desafios? A gente vai ver tudo isso no decorrer da história. Uma coisa que eu acho muito interessante em Uma Princesa em Tóquio é a maneira como a cultura, as tradições e o Japão em si é apresentado pra gente. A gente vai estar ali conhecendo junto com a Izumi esse novo lugar, a gente vai conhecer ali as raízes dela, vamos conhecer um pouquinho da língua também, que ela vai estar ali aprendendo, né? Vamos conhecer um pouco do lugar, enfim, eu adoro ler livros que se passam em outros países, ou até mesmo em outros universos, assim, porque a gente conhece uma cultura diferente, um lugar diferente, e depois de ler esse livro eu fiquei morrendo de vontade de conhecer o Japão ali pessoalmente. Mas como no momento não é viável, a gente conhece junto com a Izumi. Uma reflexão muito interessante nessa história, gente, que é um pouquinho clichê, Esse livro, gente, ele é um pouquinho clichê, realmente, mas eu adorei. É bom, às vezes, né, ler um livrinho mais clichê de vez em quando. Essa reflexão é que a Izumi, ela não sabe onde é o seu lugar ali naquela história. Lá nos Estados Unidos, todo mundo ficava zoando ela, falando que ela era japonesa demais pra ser americana. Já no Japão, onde ela achou que se encaixaria super bem, que ia dar tudo certo, os japoneses achavam ela muito americana para ser japonesa, por causa ali dos modos, né? Ela nasceu e cresceu nos Estados Unidos, então ela age como uma pessoa americana, e o que tem uma cultura completamente diferente ali do Japão. Então a gente vai ver a Izumi, né, tentando encontrar o seu lugar, tentando ver, onde que eu pertenço aqui, né? Se eu não pertenço nem nos Estados Unidos, nem no Japão. Então a gente vai ter toda essa trajetória ali no livro. E nisso a gente vai ter várias lições sobre mudanças, sobre família, sobre aceitação, coisas ali super importantes que depois dá pra gente pensar, né, dá pra gente refletir depois da leitura. A classificação indicativa desse livro é para maiores de 12 anos, tanto pelo fato que a gente tem ali o preconceito, né, que a Izumi sofre, ela vai relatar algumas histórias, né, coisas que ela viveu, tanto quanto um pouquinho da linguagem. Então, faça assim, se você não tem idade mínima, vai lá, conversa com seus pais, vê se tá tudo bem com esses pontos sensíveis, se você também não tem nenhuma sensibilidade, e se tiver tudo bem, leia, se divirta e, gente, depois me fala o que vocês acharam nos comentários, pra gente ter uma conversa, pra gente bater um papo sobre Uma Princesa em Tóquio. Caso você queira falar algum spoiler, avisa aí também, tá? Porque senão vai ser meio complicado, aí as pessoas pegam spoiler e não vai ser muito legal.
Uma coisa, gente, que eu achei muito fofa nesse livro é a relação da Izumi com as pessoas que ela gosta ali. A mãe dela e as amigas no começo da história. A relação dela com a mãe é tão legal, gente, porque elas não são apenas, tipo, mãe e filha. Elas também têm aquela coisa da parceria, elas estão ali pra tudo. E nos piores momentos, assim, acho que elas até falam aqui que elas estão mais fundo do que o fundo do poço. Elas vão tentar se ajudar, vão tentar consertar ali as coisas. E a relação dela com as amigas também é maravilhosa, porque elas têm uma cumplicidade, elas também têm aquela coisa de piadas internas, que eu tenho isso com a minha amiga e eu acho simplesmente incrível. Então vai ser muito legal ver essa relação, a evolução delas também, né? Porque vai mudar no decorrer da história. E uma coisa que é bem interessante também é que as amigas da Izumi, elas têm um grupo, né? Elas criaram um nome pro grupo dela que é GGA. Gangue das Garotas Asiáticas. É muito engraçado ver elas explicando tudo isso. Esse livro ele também vai ter bastante referências atuais, porque ele foi escrito atualmente, ele se passa ali atualmente no nosso mundo real. Então a gente vai ter várias referências, né? E quando a gente vai pegando essas referências vai ser bem interessante. Eu adoro pegar referências nos livros, né? Já falei isso em vários vídeos aqui do canal. E em Princesa em Tóquio, Uma Princesa em Tóquio, a gente tem isso também. Uma que mais, assim, eu tô lembrada agora é uma referência do universo Marvel. Que, de repente, assim, num momento super aleatório, os personagens começam a falar sobre isso. Tipo, é aleatório, mas tem a ver, tá no contexto da história. Mas eu nunca imaginaria que eles iam começar a ter uma conversa sobre o universo da Marvel. E aí eu ri enquanto eu tava lendo e pensando, meu Deus, gente, agora? Agora? Enfim. O livro ele vai ser narrado em primeira pessoa pela Izumi e ela tem uma narração, assim, um jeito de narrar muito bom. Ela tá sempre divertindo o leitor, prendendo a gente na história, né? Não é aquele personagem que narra, assim, meio parado, nem aquele que tá, tipo, feliz demais, assim. Também, né, tem que ter um meio termo. A Izumi, ela é equilibrada, assim, tanto como uma personagem como uma narradora. Isso é muito interessante, muito legal de se ler, né? Porque é bom ali ter esse equilíbrio. E assim, tudo que ela fala, ela deixa um ar mais divertido. Às vezes até um pouquinho mais cômico. Porque às vezes ela tá falando de uma coisa que deixa ela triste ou nervosa, e ela bota uma piada ali no meio, e você não sabe se você ri ou se você chora, sabe? Então é uma coisa, é um jeitinho ali dela narrar, um jeitinho que a autora escreveu, ficou bem legal. Quando eu tava fazendo as pesquisas pra gravar esse vídeo aqui pra vocês, eu vi outras pessoas falando sobre Uma Princesa em Tóquio e tinha bastante gente falando, comparando esse livro com a série Diário de uma Princesa, a série de livros Diário de uma Princesa, que tem essa mesma premissa, né, que pelo que eu vi na sinopse lá, uma menina descobre que é da realeza e ela vai ter que se adaptar a tudo isso. Eu até me interessei ali quando eu fui lendo a sinopse, pesquisando um pouquinho sobre, só que eu vi que era tipo um monte de livro, eu falei, no momento eu não tô afim de começar uma série gigantesca assim, não. Mas é uma Diário de uma Princesa super famoso, virou filme, não sei o quê. Então se você gostou, aí você já pode falar, não, vou ler Uma Princesa em Tóquio também. Porque pode ser que você goste, pelo que o pessoal tava falando, né? Lembrando que isso daqui não é minha opinião, é só o que o pessoal tava falando mesmo, que eu decidi compartilhar aqui pra vocês. Se você gosta de ler livros que se passam ali na realeza, com gente podre de rica, que tem várias e várias coisas que demonstram ali que eles são podres de ricos, esse livro também é pra você. Porque, gente do céu, nossa, tem um monte de gente. Esse tempo que a Izumi vai passar ali no palácio, vai apresentar a gente a tantas pessoas que são podres de rica, e a gente vai ficar, nossa, tá bom, não precisa mostrar mais, não precisa fazer uma festa e chamar 500 convidados, não, tá bom? É umas coisas nesse nível. E eu, por algum motivo, gosto disso nos livros. Tipo, livros que tem gente assim, bilionárias, milionárias, que a gente fica vendo um pouquinho ali na história, as ações, algumas pessoas acabam, né, sendo um pouquinho chatas por causa disso, mas é uma coisa que eu acho bem interessante. Por exemplo, o livro Jogos de Herança, que eu li faz, sei lá, alguns meses, tem gente podre de rica, eu amei o livro, entrou no meu top 10 do ano de 2021. Então, por algum motivo desconhecido, eu quero saber o porquê, eu gosto muito de ler livros com esse assunto. Esse livro aqui, gente, Uma Princesa em Tóquio, foi publicado aqui no Brasil em 2021 pela editora Seguinte. Teremos ali uma continuação, né? Espero que chegue logo aqui no Brasil também.
E agora vamos entrar um pouquinho mais nessa história, conhecer a origem da Izumi, porque eu vou ler a página 31 desse livro para vocês, então continue aí. É mesmo um lugar cruel e hostil. As coisas vão ficar feias. Um complicado colapso emocional me aguarda no horizonte. Muito devagar, vou para o meu quarto para lamber minhas feridas sozinha. Minha mãe me dá espaço. Enquanto choro, Tamagotchi dorme. Ele não é lá um animal de estimação muito bom em oferecer apoio emocional. Nossa relação é nitidamente unilateral. Eu dou pediscos e ele arrota na minha cara. Ah, minha vida. Nara me manda um gif de um chihuahua dançando em duas patas. Morrendo aqui, o que sua mãe disse? Vira a tela do celular para baixo. Ainda estou tentando entender minhas emoções, cutucando a casquinha da minha raiva, remoendo. Ouço uma batida na porta. Zum zum? Minha mãe entra, trazendo uma tigela de arroz e stir fry. Coloco o jantar na cômoda e senta ao meu lado na cama. Como ainda estou irritada, olho para a janela. Ela pega minha mão. Seu toque quente e seco me conforta, apesar de tudo. Isso é o que eu deveria ter feito anos atrás. Sua voz é calma, controlada e fácil, sem o peso da mentira. O nome do seu pai é Makoto no Miya Toshihito. Ele é o príncipe herdeiro do Japão. Um dia vai ser imperador. As pessoas faziam referências para ele, mas ele nunca me pediu isso. Eu chamava de Maki, e por uma curta temporada, ele foi meu.